Reverendíssimo Padre João Victor, colaborador aqui em nossa paróquia, estimado acólito instituído José Roberto, meus irmãos e minhas irmãs. A liturgia da Santa Mãe Igreja hoje está de uma riqueza estupenda, porque nos aproximamos do Natal de Nosso Senhor. Já passamos a primeira parte do tempo santo do Advento, o Advento escatológico. E desde ontem nós começamos a segunda parte do Advento, o Advento natalino. E hoje toda a nossa atenção se voltam para Isaías, para a bem-aventurada Virgem e para São José. Primeiro, que existe uma particularidade toda especial na liturgia de hoje. A profecia que nós escutamos na primeira leitura, ela é referendada, citada por Mateus no Evangelho que também escutamos. Nós vimos, contemplamos enquanto igreja, essa profecia se realizar, se cumprir. Vejam bem. Primeiro, a palavra de Deus aqui se dirige a um homem, a um rei. Deus fala com o rei Acais. Quem é esse rei Acais? É o 12º rei de Israel, de Judá. Um rei cruel, que promoveu no seu reinado a idolatria. Um rei menino que sobe ao sólio do seu pai aos 20 anos e que, de tão cruel que era, oferece em oblação o seu próprio filho, sacrifica o seu filho para os deuses pagãos, oferta incenso para os deuses pagãos. É um dos reis mais terríveis que Israel já viu. Mas esse rei aqui, ele começa a perceber que o sofrimento do seu povo deve ser o sofrimento dele. Ele começa a perceber que as dificuldades, as dores dos seus súditos também deveriam ser as dores dele. Ele não poderia estar à parte de todo o sofrimento do povo que ele guiara, que ele guiava. E ele começa agora a procurar refúgio, auxílios divinos, para fazer o povo sair daquele grande sofrimento. Nós estamos aqui, lá pelos anos 630 antes de Cristo, e Deus dirige essa palavra a Acais. Olha, Acais, pede ao Senhor teu Deus que te faça ver um sinal, que provenha da profundeza da terra, quer venha da altura do céu. Só que Acais, aqui, surpreendido, interesseiro que era, astuto, vai ter uma resposta piedosa, que chocam até os maiores estudiosos bíblicos. Como ele pôde dizer isso? Se ele era um rei prostituto na fé, embora foi suscitado
para conduzir aquele povo, conduzir o povo de Deus. Mas se perdeu, se perverteu, e ele, como que lembrando a fé genuína, piedosa, vai dizer: não tentarei, não pedirei nada ao Senhor. Ou seja, deixa Deus agir. Só que o profeta ali diz a Acais e à nação, assim nesses termos: ouvi então vós, casa de Davi, será que achais pouco incomodar os homens e passais a incomodar até o meu Deus com a prostituição na fé, com o não compromisso com as tábuas da lei? Pois bem, o próprio Deus vos dará um sinal, que Ele está vivo, que Ele conduz. E o sinal é: eis que uma virgem conceberá, e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel. Vejam, meus irmãos, Deus aqui promete um sinal. O sinal que Deus promete é que essa virgem conceberia e daria à luz um menino que ocuparia esse trono de Acais, o trono de Davi. Essa profecia aqui se cumpre em Jesus. Só que, por incrível que pareça, vai se cumprir depois de 600 anos. Se passaram pelo menos 7 gerações, que é o número da perfeição, depois da profecia. E aquele povo ali de Israel vivia apegado a essa profecia aqui. Era a esperança do povo. E tudo que eles pensavam na esperança, eles remetiam ao Messias. Quando o Messias vier, tudo vai se resolver. Quando o Messias vier, nós teremos paz. Quando o Messias vier, nós teremos prosperidade. Quando o Messias vier. Muito próximo, muito semelhante com como a gente diz hoje em dia assim: se Deus quiser. A gente não diz isso muito, não é? Vá em paz, se Deus quiser. Se Deus quiser, vai acontecer isso. O judeu, o israelita piedoso dizia: quando o Messias vier. Só que vejam bem, o primeiro sinal aqui é uma virgem que conceberá. Uma virgem que conceberá. É interessante a gente compreender que essa promessa, ela acontece simplesmente na bem-aventurada Virgem Maria. É na bem-aventurada Virgem Maria que essa promessa acontece. É na bem-aventurada Virgem Maria que essa promessa se realiza. Maria é o primeiro sinal da plenitude dos tempos. Quando o Messias vier, vai se encarnar no seio de uma virgem. Vejam que eles esperaram 600 anos, a promessa se cumpriu em uma jovenzinha de Nazaré, lá pela casa dos 15 anos. E o nome dessa virgem era Maria. Vejam
que a Igreja de Cristo sempre creu que a bem-aventurada Virgem Maria foi virgem antes do parto, durante o parto, depois do parto. Aqui nós temos o segundo dogma mariano proclamado na igreja. E nós cremos assim como verdade de fé mais de 1500 anos. Mas desde sempre os católicos, os cristãos acreditaram na virgindade perpétua de Maria. Aí nós vemos protestantes meia boca a dizer que Maria é uma mulher qualquer. Não entenderam nada. Porque se Maria não for virgem e for uma qualquer, Jesus Cristo não é Deus. Porque a profecia se cumpre em Maria. E porque a igreja exalta com todo amor, com todo carinho, que a bem-aventurada Virgem Maria é virgem desde sempre, para poder categoricamente afirmar que a profecia de Isaías se cumpriu na pessoa dela. Então, na lógica sistemática da teologia, uma pessoa dizer que aceita Jesus e não aceita Maria, está totalmente perdido na fé, totalmente perdido, não sabe nem no que crê. Porque Maria é um sinal que leva a Jesus. Ela é a virgem da profecia. Virgem antes, virgem durante, virgem depois do parto. Só que vejam bem, meus irmãos, essa é uma das grandes verdades de fé. A bem-aventurada Virgem Maria é virgem por causa dele. Por causa dele. Só que vamos lá, mais um pouquinho no texto, na liturgia de hoje. Acontece que essa virgenzinha, ela, segundo a tradição dos evangelhos apócrifos, que são aqueles que não são tidos como inspirados por Deus, mas que a gente tem muitas verdades de fé, que de lá nós acreditamos, ou melhor, verdades de fé não. Temos lá muitos dados históricos que acreditamos, como por exemplo, o nome de Senhora Santana, São Joaquim, está nesse bendito proto-evangelho de São Tiago. E lá Tiago diz que Maria viveu cuidando das coisas do Senhor no templo, mas ela não tinha consciência que era a virgem da profecia, e todo o povo esperava ali uma virgem. Quem era, ninguém sabia. Ela engravidou, o anjo apareceu, e agora São José tem uma atitude. São José agora ele tem uma atitude. A atitude de abandonar Maria em segredo. Por quê? Porque Maria estava prometida em casamento a ele. Maria engravidou. José ali ficou sem acreditar que estava passando por aquilo. Porque, minha gente, vejam bem, não é que José, em momento algum, desacreditou na virgindade de Maria e em sua santidade. Essa hipótese não existe na nossa fé. Por quê? Porque os próprios evangelhos, ao olharem para José, chamam José de justíssimo, homem justo. Se ele é justo, ele não poderia pensar mal dela. Aí vocês podem me perguntar assim: mas padre, então me diga, por que José abandonou Maria em segredo? Porque José não estava acreditando
que aquela virgem ali prometida, que ele acreditava e esperava também, era sua noiva. José não acreditava. Ele estava sem entender nada. E por que, padre, abandona Maria em segredo? Porque a lei dizia que se a mulher engravidasse em pecado de adultério, deveria ser apedrejado em praça pública e deveria o homem ser o primeiro a meter a pedrada. E José não queria isso. José confiava em sua noiva. José sabia que Maria era santa. Minha gente, a gente conhece com quem a gente vive, a gente sabe se o outro é santo ou se não é. Quanto mais proximidade a gente tem, mais conhecimento a gente tem. José conhecia, José sabia que Maria era de verdade a toda pulcra, a toda santa, porque o comportamento de Maria era um comportamento de uma pessoa divina. E José, ali, em silêncio, fica sem entender. Quantas vezes das nossas vidas nós ficamos assim? Quantas vezes no nosso viver nós temos uma alegria tão grande que a gente fica sem acreditar? Por esses dias eu passei por isso, ao ver esses meninos sendo ordenados. Quantas vezes eu olhei de cima a baixo assim, digo, meu Deus, é verdade. A gente fica assim, com tantas alegrias que a gente passa na vida, com tantas coisas extraordinárias que acontecem. Como, por exemplo, quando meu pai faleceu em fevereiro, que eu saí daqui dirigindo sozinho para o estado de Alagoas, uma madrugada praticamente toda. Eu não lembro de nada da viagem, eu estava sem acreditar que aquilo tinha acontecido. E quando essas coisas acontecem, muitas vezes a gente fica em silêncio. A gente fica quieto no nosso lugarzinho. A atitude de José foi essa. José teve essa atitude de ficar no seu lugarzinho lá quieto, esperando. Só que Deus vai intervir mais uma vez. Deus interviu em Maria, o anjo aparece e anuncia. Deus intervém em José. Só que Maria recebe a visita do anjo. Eu ia dizer visita espiritual, mas o anjo, eu ia dizer visita física do anjo, mas o anjo não tem corpo, não tem matéria, então seria uma coisa errada, né? Mas Maria contemplou ali espiritualmente o anjo com aquele corpo glorioso na sua frente. E não teve medo. Teve medo da missão, não da visita do anjo, porque era de Deus. José aqui também recebe uma visita, mas agora não é uma visita espiritual. José agora recebe uma iluminação em sonho. Como os grandes patriarcas do Antigo Testamento, como muitas personagens do Antigo Testamento em sonho, como o próprio José do Antigo Testamento também teve um sonho da mão gloriosa de Deus na vida dele. José aqui também tem o mesmo destino. A gente pode dizer assim, o mesmo sonho. Da mesma forma Deus fala com José. José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa. Ou seja, José, não tenha medo da missão, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus. Só que vejam bem, meus irmãos, Maria é escolhida para ser a mãe do Salvador. Com muita propriedade, a gente sempre diz que Maria foi escolhida. É verdade. Mas nós também precisamos compreender e entender que José
também foi escolhido por Deus para ser o pai putativo de Jesus, o pai adotivo de Jesus. E assim como não poderia Maria ser, ou melhor, a mãe ser qualquer mulher, o pai putativo, o pai adotivo, não poderia ser qualquer homem, mas um justo, um santo, um iluminado, aquele que deveria de verdade ser o guardião dessa família. E vejam que José aqui também tem uma missão, a missão de guardar Maria, proteger Maria, sem tocar em Maria. Por quê? Porque Maria pertencia a Deus, não pertencia a ele. José não tocou em Maria porque José era justo, como o texto diz. E José sabia que aquela ali foi escolhida, foi querida, foi amada por Deus. Na Igreja Católica existe a hierarquia dos cultos. Protestante não entende isso não, porque olha minha gente, protestante, uma pessoa que deixa de ser católica e passa a ser protestante é alguém que perdeu a fé, viu? É alguém que não crê na Eucaristia, é alguém que não crê nos santos, é alguém que não crê na igreja, não é? Bora trocar em miúdos a verdade. É alguém que crê naquilo que quer crer, não é? E existe uma hierarquia de cultos na igreja. O culto que nós devotamos a Deus é o culto de latria, o culto de adoração. O culto que nós ofertamos aos santos é o culto de dulia, que é o culto de veneração, de respeito, de carinho, de intercessão. Entre o culto que nós devotamos a Deus e o culto que nós devotamos aos santos, culto de latria, culto de idolia, o culto que nós devotamos a Nossa Senhora é um culto de hiperdulia, ou seja, o culto maior que os santos, mas o culto abaixo de Deus. Por isso que a gente nunca disse que Maria é deusa. Por isso que a gente nunca colocou Maria no lugar de Deus. Nunca. Nunca vocês viram a igreja dizer que Maria era deusa. Quem fala isso é protestante que não entende nada de fé. Só que entre o culto de latria, o culto de idolia, existe o culto de hiperdulia, que é o culto especial a Maria. E acima do culto dos santos, existe o culto a São José, que é o culto chamado de protodulia, ou seja, entre todos os santos, José é o primeiro. Entre todos os santos, São José é o primeiro. Por quê? Porque fez aqui na terra as vezes do Pai do céu. Fez aqui na terra as vezes do Pai de Deus, do Pai celeste. Como não ser escolhido por Deus? Alguém que educou, que ensinou as virtudes ao Filho do próprio Deus. Alguém que guardou a nova arca da aliança sem tocar. E zelou, essa é de Deus, eu sou seu guardião. Esse é Deus, eu sou o seu protetor. Vejam, meus queridos irmãos, o reino de Deus, o projeto de Deus é assim. José não imaginava
que a sua mulher seria a virgem prometida desde Isaías 600 anos antes. Não sabia. Não sabia que seria ele o guardião. E foi. Nas nossas vidas também acontece assim. Em muitos momentos da vida, nós vivemos situações inauditas, extraordinárias, que a gente não consegue compreender e entender. Só que é preciso que nós tenhamos a abertura do coração, abrir o nosso coração, como o salmista hoje, Davi, cantou, de um modo tão pleno, de um modo tão belo. O Rei da Glória é o Senhor onipotente. Abri as portas para que Ele possa entrar. Quais são essas portas aqui? É a porta do teu coração, viu? Que você deve abrir para Deus adentrar. Não adianta vir à igreja se você não quer ser fiel a Deus. Vá procurar o que fazer. Não adianta vir à igreja se você não quer se comportar como amigo de Deus, de segunda de manhã até domingo à tarde. Não adianta você vir à igreja e ser um marido miserável dentro de casa, ser uma mulher sem paciência dentro de casa, ser um filho desobediente. De nada adianta ser um péssimo católico, um péssimo cristão, um não temente a Deus. Abrir o coração aqui não é poesia. Abrir o coração aqui é permitir viver todos os dias na graça de Deus. É por Ele que recebemos a graça da vocação para o apostolado, a fim de podermos trazer a obediência da fé todos os povos pagãos para a glória de seu nome. Minha gente, nós não temos mais tanto pagãos hoje em dia, não. Mas temos cristãos que se comportam e querem praticar a verdade. E aí eu vou provocar vocês, porque hoje eu estou danadinho. Já estamos na Semana Santa do Natal. Pergunta: está rezando a novena de Natal? Porque quem disser que está se preparando para o Natal e não aumentou a oração é um mentiroso. Tem gente que quer receber no Natal graças e bênçãos do céu, mas não quer se comportar como cristão, não quer rezar, não quer preparar o coração. Tem gente que até faz faxina na casa. Vou fazer uma faxina geral porque o Natal está chegando. Mas o coração está cheio de lixo, cheio de lixo. O que adianta? Mudar até os móveis de lugar dentro de casa, porque é Natal, mas não quer mudar as atitudes na vida. Adianta de quê? De nada. Não adianta nada. Não adianta você querer sonhar um ano novo, mas você vai passar para o ano novo com atitudes velhas. Por quê? Porque não viveu santamente o tempo do advento. E é preciso que nós cristãos tomemos consciência para escancarar a nossa vida e dizer: vem, Senhor Jesus. É muito lindo cantar, vem, Senhor. Mas é cantar e dizer: vem, Senhor, para aqui.
aqui no meu coração. Vem, Senhor, para cá, me mudar, me transformar, me fazer totalmente teu, assim como foi Maria, assim como foi José. Me faz, Senhor, de verdade, ser um homem com as virtudes de São José. Me faz, Senhor, de verdade, ser uma mulher que se espelha na bem-aventurada Virgem Maria. Me faz, Senhor, ser um filho como Jesus. Essa é a mística, minha gente, do Natal. Vejam, nós vemos nesse tempo do Natal, tudo tão iluminado, é verdade, tudo com tantas luzes, é uma casa iluminada, é uma árvore de Natal, é uma coisa, mas aquela luz ali, ela só tem sentido iluminar, alegrar a minha vida, se este daqui for de verdade a luz que alegra o meu viver. Do que é que adianta uma casa toda enfeitada se a luz daquela família não é Jesus? Adianta de quê? De nada. É um faz de contas. Então, como conclusão, eu quero convidar vocês para que nesses 5 dias que faltam para o Natal de nosso Senhor, a missa mais importante do Natal é a missa do dia 24 à noite, comumente chamada de Missa do Galo. Faltam 5 dias para ela. Eu quero convidar vocês, rezem a novena do Natal, reúnam as vossas famílias, quebrem essa resistência, de verdade busquem rezar, saiam um pouquinho do celular, do WhatsApp, da frente da televisão, da novela, da calçada, na cadeira olhando a vida dos outros, tira a noite e vá rezar um pouquinho. Ao longo dessa semana faça o propósito: padre, mas eu não comecei no dia certo a novena. Tem problema não, reza todo dia 2 encontros, mas reze, corra atrás, prepare o seu coração. Sabe por quê? Porque você não sabe se vai ter tempo de viver outro Natal, nem eu. A gente não sabe. A gente não sabe nem se sábado que vem a gente vai estar vivo. A gente não sabe. Então, faça esse propósito. É o apelo do coração do pastor. Se reúna, chame um vizinho, outro aqui, se não está em nenhum grupo. Chama a sua própria família, vamos rezar juntos aqui a gente. Eu não sei, mas eu creio que deva ter alguma cartilha na secretaria ainda, não é? Então, vai lá, pega a novena de Natal, reza. Se preparar para o Natal de nosso Senhor, para que quando chegue o Natal, a gente possa cantar aquele salmo belíssimo que diz: nasceu hoje para nós o Salvador, que é Cristo Senhor. Não só no retrato da poesia do presépio, mas na vivência evangélica do nosso coração. Que assim o Santo Bom Deus nos ajude, que eu tenha um Natal abençoado por Deus, que vocês tenham também um Natal abençoado por nosso Senhor, que o Senhor, Padre João, também tenha um Natal abençoado pela primeira vez como sacerdote celebrar o Natal, e que todos nós possamos de verdade vivermos essa mística santa do Natal de nosso Senhor, que vai nos fazer chegar ao céu. Que Deus nosso Senhor assim nos ajude. Amém.